Oi, gente, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco do meu projeto de pesquisa junto com o professor Julívio, que foi um projeto sobre sistema de avaliação com monitoração contínua. E o nosso projeto, ele foi baseado nos modelos de avaliação contínua, de monitoração contínua que já existem lá fora, que já são validados e reconhecidos pela lei, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que ainda são sistemas que eles não são reconhecidos legalmente. Mas a gente decidiu então pesquisar mais a fundo para ver a viabilidade, como seria aplicar um sistema desses aqui no Brasil. Então, a gente queria que a matriz do projeto consistisse na elaboração de um software que possibilitasse a realização e aplicação da prova à distância, sem que houvesse condutas antiéticas por parte dos alunos. Ou seja, que os resultados e os dados conseguidos durante a prova, tivessem uma validade, fossem confiáveis, além de conseguir facilitar a vida do docente na hora de corrigir a prova, porque a correção a gente queria que fosse uma coisa automatizada e possibilitando salvar tempo pro professor mesmo. E para isso a gente realizou inúmeras pesquisas bibliográficas e a gente chegou à conclusão de, por ser um projeto que tem uma magnitude maior, a gente resolveu dividir ele em 5 esferas, em 5 módulos, que foram eles a elaboração do banco de questões, a elaboração da prova, a aplicação da prova, o sistema de monitoração contínua e a correção da prova. Então, começando do começo, o primeiro módulo, que seria o da elaboração do módulo do banco de questões, ele seria quando o professor cadastra a questão mesmo no banco de questões. Então, o professor pode decidir pela questão ser discursiva ou objetiva, a área, a dificuldade da questão. E então, com as questões feitas, ele pode deixar elas em modo público, onde todos os professores teriam acesso, ou só no modo privado, na qual só ele teria acesso. E aí, então, indo para o segundo passo, onde chega a parte da elaboração da prova, o professor teria a disponibilidade de escolher as questões que iriam para a prova, escolhendo elas por peso e por tipo de questão. E poderia montar a prova dele. E quando ele chega na parte de aplicação da prova, o professor então ele define um tempo de que horas começa a prova e que horas termina. Então, seria a hora que o sistema abre para o aluno e a hora que o sistema fecha para o aluno. E o professor também tem a possibilidade de embaralhar essas questões para não ficar uma prova igual para todo mundo. Então, o professor aplicaria a prova sem precisar estar ali presente, porque aí que entra a parte de monitoração contínua, onde teria um monitor durante esse tempo todo, escolhido pelo professor, e ele poderia ficar monitorando a conduta dos alunos durante a prova, para ver se não acontecia nada fora do padrão e como fosse o comportamento deles. Então, para gerar os dados mais confiáveis mesmo. Daí, partindo para a parte de onde o aluno já cadastrou as respostas das questões, vem a parte de correção da prova. Na parte de correção da prova, o professor ele já contaria com um software que corrigiria as questões objetivas automaticamente, menos as questões discursivas, onde já tem um gabarito prévio, o professor só iria olhar o gabarito e comparar com a resposta do aluno. E então ele conseguiria ter o processo total da prova de um jeito muito mais ágil. E para isso, a gente contou com os desenvolvedores do LabTIC, que foi onde foi realizada a pesquisa e aplicado o projeto. Eles desenvolveram esse software e foram realizados testes lá. E essa versão seria totalmente validada em sala de aula, porém, por causa da pandemia, os testes tiveram que parar na versão beta e a gente não conseguiu prosseguir com os testes porque não tinha mais ninguém na universidade, então não tinha como realizar teste, infelizmente. E a gente sabe também que houveram muitos erros de rede, de comunicação de rede entre o software com a parte de quando aplicaria a câmera. E
Eu acho que é isso, a gente trouxe um pouquinho aqui do sistema para vocês, e eu queria trazer da minha parte que foi um projeto que me agregou muito, que me possibilitou ter uma visão realmente 360 graus, totalmente mais voltada para a parte de tecnologia, que era uma área que eu não tinha muita afinidade, e que eu consegui, com a ajuda do professor Júlio Líbio, me identificar muito mais, ter muito mais acesso, e também perceber o quanto a parte administrativa ela é importante, porque na parte de criação de um projeto, a gente precisa muito da parte de gerenciamento do mesmo, por isso que a gente decidiu aplicar a metodologia do Scrum, adaptada ao laboratório, na parte quando era desenvolvido o projeto. Então, a gente tinha entregas parciais e essas entregas eram todas monitoradas com o sistema da metodologia do Scrum, que ajudou bastante a gente a obter o resultado, que infelizmente não foi o que a gente queria ainda, por causa da pandemia, mas a gente espera que quando tudo isso acabar, os testes possam ser feitos e realizados novamente. Então acho que é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.